Pessoal, meu nome é Thiago Farina Matos, eu sou advogado sanitarista, sou assessor jurídico da Federação das Santas Casas e estou aqui hoje reunido aqui com meu colega Josenir Teixeira, que é um grande advogado dessa área do direito à saúde, especialmente direito hospitalar, direito do terceiro setor. E a ideia da gente é fazer alguns vídeos para poder discutir assuntos jurídicos que podem ser relevantes, principalmente nesse momento da pandemia da Covid-19. A gente sabe que novas normas têm sido editadas aí, acho que instantaneamente, a todo tempo, a toda hora sai uma norma nova, e nem sempre as instituições estão aí atentas, né? Claro, tá todo mundo aí correndo contra o tempo para poder oferecer o melhor atendimento para os pacientes. Então, nosso objetivo aqui basicamente é conversar um pouco sobre algumas normas que podem ter impacto e, de certa forma, ajudar as instituições, os profissionais de saúde, os pacientes, a poderem aí transitar aí nesse momento com a maior segurança jurídica possível. É isso aí, Josenir. É isso aí, Thiago. Obrigado pelo convite. É sempre bom conversar sobre direito médico, direito hospitalar, direito do terceiro setor, nem vamos falar muito hoje, mas é sempre bom a gente poder contribuir, a ajudar a exemplificar o que as normas jurídicas prevêem, até porque nesse momento de muita correria, os gestores talvez não estejam totalmente atentos aos detalhes das normas, porque, como você disse, todo dia, praticamente, a gente tem normas editadas pelas 3 esferas de governo, federal, estadual e municipal, normas da Anvisa, normas da ANS, normas, portarias do Ministério da Saúde. É uma enxurrada de normas legais que se aplicam à nossa área e numa velocidade mais absurda ainda do que já era. Então, é sempre bom a gente ter aqui um canal de comunicação direta com os gestores e com os nossos colegas advogados que estão lá na ponta, envolvidos nesse tumulto todo, e de repente a gente pode ajudá-los a interpretar ou ajudar o cliente dele a dar um pouco mais de segurança jurídica nesse momento. Obrigado pelo convite e vamos tratar aí de alguns assuntos específicos. Vamos nessa. Eu que agradeço mais uma vez a sua atenção. Bom, eu separei aqui, até foi uma dúvida que chegou de algumas entidades associadas à FEOSP, né, sobre uma resolução da Secretaria de Estado da Saúde, que é a resolução SS 32, editada no dia 20 de 3 de 2020. Essa norma ela trata de diretrizes para o manejo e segmento dos casos de óbito no contexto da epidemia. Basicamente, essa norma trata do manejo de corpos, de pessoas que faleceram, né, e quais são as diretrizes, quais são os fluxos que devem ser observados para você poder, de certa forma, tentar evitar aí que haja um contágio, né, no manejo desse corpo, tanto para a proteção dos profissionais de saúde como das próprias pessoas que estão circulando aí nesse trânsito, né? E tem um item que me chamou bastante atenção, é uma norma que basicamente tem 3 páginas aqui, mas eu separei só alguns itens que podem também gerar mais dúvidas jurídicas, né? Quando num dos itens que trata do manejo de corpos, diz basicamente o seguinte: durante a situação de pandemia, qualquer corpo, independentemente da causa-morte ou da confirmação por exames laboratoriais da infecção por Covid-19, deve ser considerado um portador potencial. Dessa forma, as seguintes recomendações deverão ser seguidas. Então, aqui, ó, nessa leitura da introdução desse dispositivo, aqui me parece claro que todas as mortes devem ser consideradas, né, todos os corpos devem ser considerados como potenciais pessoas infectadas, para que você possa ter todo um cuidado aí no manejo desse corpo. É isso que você entendeu também? Até porque a gente não tem a velocidade dos testes, né? A gente tem acompanhado aí a dificuldade dos testes, daí surge a subnotificação que provavelmente está havendo do número de infectados e também do número de mortes, porque a gente não tem testes disponíveis hoje em quantidade suficiente para aplicar nos doentes que estão nos hospitais. Aliás, o ministro da Saúde disse ontem, se eu não me engano, que houve uma grande compra dos Estados Unidos em relação à China, de todos os EPIs que estavam disponíveis e provavelmente os testes também. Isso, inclusive, eu acho que vai dar muito pano para manga se confirmar, porque os Estados Unidos, usando o poderio econômico dele, simplesmente foi lá na China, comprou tudo que tinha
e deixou o resto do mundo a ver navios, Desabastecido. literalmente. Então, isso é muito preocupante. Se isso aconteceu realmente, isso vai ter que ter algum desdobramento em Claro. nível internacional, porque o resto do mundo ficou de mãos abanando, com uma dificuldade maior de identificação das subnotificações e da possibilidade de criação de políticas públicas em relação à velocidade do avanço por conta dessa Claro. gracinha econômica que os Estados Unidos provavelmente fez. Mas por E conta aí disso, eu acho que acaba até fazendo com que as normas de proteção elas precisem ser até mais restritivas, né? Como você pois é, não tem como fazer o teste em larga escala, você precisa criar elementos para proteger, independentemente do trabalho, da complexidade que isso possa ou do custo que isso é, possa gerar, né? e a consequência disso, né, a consequência da falta de possibilidade de identificação de todos os pacientes como portadores ou não de coronavírus, faz com que as autoridades editem uma norma genérica dizendo que todos são suspeitos. Então, mesmo aquele paciente que morreu de outra situação, de outra causa mortis, ele automaticamente passa a ser suspeito porque simplesmente nós não temos como ter certeza se ele morreu ou não de coronavírus. Então, um paciente idoso, que são os mais atingidos neste momento, ele pode ter morrido até em razão da própria evolução da sua doença ou da sua comorbidade, e poderia ter um enterro mais tranquilo, poderia fazer com que as pessoas interpretassem ou encarassem a morte dele de uma forma mais amena, se é que isso é possível, e ele pura e simplesmente é jogado dentro de um cenário geral por dificuldade de identificação da real causa mortis dele. Então você tem uma norma genérica que diz que, na dúvida, todo mundo até prova em contrário. E aí surge uma outra discussão, que provavelmente a gente vai ter mais para frente, que é a possibilidade de exumação de corpos para efetivamente identificar a causa mortis, que é outro assunto que está sendo discutido e que mais para frente, quando o isolamento ou o distanciamento social passar, a gente provavelmente vai ter que se debruçar sobre isso. Mas essa norma que você falou que tem 3 páginas, mas na verdade eu acho que ela tem 13, porque ela tem aqui alguns Ah, sim, ela tem uns anexos. anexos, né? Ela tem uma série de anexos, de diretrizes, é verdade. Tem E são 13 formulários, páginas, claro. 13 páginas para explicar como é que tem que ser o É. manejo, etc. E E, é, tal. e, Quer é, e eu dizer, não né? sei, né? Quando eu tive contato com essa norma, assim, né? A gente que trabalha com direito à saúde, a gente está sempre tentando aí realmente salvar vidas, né? Acho que esse é o nosso. Né? E quando você se depara com uma norma é, desse mérito que trata do manejo de Depois da corpos, vida, né? a primeira sensação realmente é muito angustiante, né? Ao mesmo tempo você tem que processar essa informação que é dolorida e tentar também transformar isso aqui em algo assim, isso aqui serve para proteger outras pessoas, né? Proteger as Né? pessoas que estão saudáveis e que podem eventualmente ser contaminadas, então a gente não pode fechar os olhos para isso. Agora, Né? entra um outro dispositivo logo um pouco na sequência daquele que eu mencionei, que basicamente diz que todos os corpos devem ser considerados como potenciais portadores da Covid. Só que na sequência ele tem um dispositivo que fala assim: os corpos de casos positivos ou suspeitos da Covid-19 devem Ou ser seja, envolvidos. todos Exato. positivos ou suspeitos são Pois é, todos. então assim, acho que essa é a dúvida que muitas entidades estão tendo, porque aqui ele só menciona positivos ou suspeitos. Se ele considera Se não é todos os positivo, casos ele é suspeito. potenciais, pois é, mas se ele considera todos os casos potenciais, ele não precisaria entrar nesse nível de É, detalhe. Ele poderia simplesmente falar assim, todos os corpos, ponto porque na final, verdade é uma devem ser. redundância. Se lá em cima ele prevê que todos devem ser considerados suspeitos, os não comprovados são suspeitos, então todos são, em última É, análise. eu também tenho uma leitura, acho que é igual à sua, de que até por uma questão de segurança, você tem Sim, porque esse artigo que eu estava lendo, vou terminar aqui só para também poder contextualizar, ele fala de como é que tem que ser acondicionado o corpo. Então ele fala assim, ó, tem que ser envolvidos, acondicionados em saco impermeável próprio, de lona plástica e polimento biodegradável, de acordo com a Política Nacional de Resíduos, com zíper e lacre plástico, devendo este saco ser limpo, higienizado com desinfetante hospitalar ou substância à base de álcool com 60% a 95%, e na sequência o corpo ensacado será condicionado em uma urna
funerária lacrada, que será imediatamente lacrada, né? É bonito, né? A Então, teoria é bem legal. todos os corpos, basicamente, devem seguir esse trâmite, devem seguir esse fluxo, né? E outro ponto também que se destaca é que a urna precisa ser lacrada, quem for fazer todo o transporte não pode, em hipótese alguma, abrir a urna, não pode abrir o saco plástico, a lona plástica, sob pena de violação a uma série de dispositivos aqui do Código de Processo Penal. E, além disso, um outro ponto que me chamou bastante atenção, que talvez os hospitais ainda não sei se todos se atentaram a isso, mas que isso vai mexer muito com o fluxo, com a logística do próprio hospital, logo na sequência diz assim: em caso de óbito no hospital, deverá este procedimento ser realizado no próprio leito de internação, evitando-se o deslocamento do corpo não protegido até o necrotério. O objetivo aqui, obviamente, é não circular com o corpo, que é um potencial de infecção, e já fazer todo o acondicionamento, ou seja, eliminar o risco de infecção no próprio leito hospitalar, o que, né, pode potencialmente também atrapalhar todo o fluxo, liberação do leito, né? Mas aí a questão é de qual valor pesa mais, o que é mais necessário nesse momento, né, pensando na proteção da coletividade, enfim, vai ser um ponto bastante polêmico, penso eu. É cansativo de só ouvir você ler tanta coisa que está escrito num pequeno trecho da norma e sabendo que ela tem 13 páginas. Mas, assim, são critérios técnicos bastante detalhados que o cara que escreveu, o legislador, foi escrevendo lá, provavelmente a partir de manuais que ele tem para situações como essa, e foi escrevendo e tudo isso se transformou numa resolução da Secretaria de Saúde. Agora, se você pensar na análise, na interpretação e na aplicação de tudo que você leu, numa cidade do interior de São Paulo, do interior do país, ou seja lá onde for, ou mesmo da capital, a gente não tem histórico de usar esses sacos impermeáveis de lona A, B ou C. A gente não tem histórico e nem condição, talvez, de usar as roupas apropriadas que a gente vê na TV. As pessoas que estão manuseando esses corpos estão com a famosa roupa de astronauta, né? Eles vestem um macacão todo impermeável, coloca um macacão que protege a cabeça, um óculos, luvas e não sei o quê. Eu quero crer que os nossos hospitais não têm esses EPIs, digamos assim, lá de bate-pronto, porque a gente não tem histórico de enfrentamento E a disso. gente não sabe nem se eles estão Então, disponíveis no mercado, né? Além de tudo. então, além da gente não ter isso em estoque, nenhuma peça nem duas, você recebe uma norma legal que precisa ser cumprida a partir do momento em que ela é editada, você tem que ir atrás dessas coisas para cumprir a norma, você tem que ir atrás do tal saco impermeável, você tem que ir atrás da roupa, etc. e tal. Você vai ter que gastar um dinheiro que você não tinha planejado no seu orçamento programa do ano passado. Obviamente que você não previu isso, nem teria como prever. Como todo mundo quer cumprir a norma, você tem o aumento do custo desses produtos, a relação demanda-procura, que naturalmente aumenta o preço. A gente vê aí que uma luva ou uma máscara que custava R$5, ela, em alguns casos que foram denunciados, elas estão sendo cobradas R$250. Então, primeiro, você tem toda a dificuldade de logística de cumprimento disso. E o último item que você leu, ele é mais preocupante ainda, porque fala da manipulação do cadáver, né, do corpo, no leito. Justamente como você disse, para você não ficar andando pelo hospital, nem que seja pelo caminho até o necrotério, com um corpo que, teoricamente, não se sabe ainda exatamente quais são todas as consequências disso, de infectar por quem ele passaria. Agora, imagina só a dificuldade de logística de você fazer a manipulação e o enquadramento legal deste corpo lá no próprio leito. Quantas horas esse leito vai ficar interditado para fazer essa manipulação, para ser desinfetado, para ter uma limpeza do jeito que precisa, enquanto justamente o que a gente mais precisa neste momento é leito. Quer dizer, você vai ficar horas, provavelmente, com um leito parado por conta de uma norma que não permite você
dirigir aquele corpo diretamente para o necrotério para você fazer a limpeza e receber outro paciente. Então, assim, eu entendo que ao fazer a norma há uma preocupação com os vivos, mas a gente também tem que observar que a logística para essas coisas nem sempre é totalmente possível. E os hospitais que estão no meio de toda essa discussão, no meio de todo esse aumento absurdo de demanda, ainda tem que focar para esses detalhes que uma norma como essa traz. Complicado, né? Eu vou até, acho que quem estiver escutando a gente, assistindo a gente, eu acho que se puder também deixar comentários aqui, né? Se forem hospitais que estão eventualmente seguindo essas normas e estão encontrando barreiras, porque acho que uma grande lição que a gente tem tido em termos de políticas públicas, e eu acho que essa pandemia traz muito isso, é que a gente está trabalhando e criando políticas públicas e medidas regulatórias com base em tentativa e erro, porque a gente não sabe, é uma coisa super nova. E a gente não tem tempo a perder, a gente precisa realmente ter essa capacidade de identificar eventuais equívocos em tempo real e mudar rapidamente, né? Tentar aprimorar as normas, assim, com o carro, trocar a roda com o carro andando. Eu acho que assim, isso não é nenhum demérito, isso é uma questão que é inevitável, principalmente nesse momento, isso mostra a importância. Então, quem puder deixar comentários, né, como é que está fazendo para seguir essa norma, se tem pontos a serem ajustados, eventualmente a gente pode ajudar levar isso isso é para frente. importante. Isso que você fala é importante, Tiago, porque a gente tem a teoria, né? Nós, advogados, temos muita teoria, sabemos ler as normas, sabemos interpretá-las, né, até certo ponto, mas a gente não tem a casuística. E quem está lá no hospital, no dia a dia, podia contribuir para nós, conosco, para dizer se isso é possível, se está sendo possível aplicar a norma, o custo disso, para a gente ter um pouco mais de casuística na mão para usar o exemplo de uma situação com outra para a gente tentar encontrar o ponto de equilíbrio adequado para o cumprimento da norma. Pode parecer num primeiro momento que o que eu estou falando é esdrúxulo, mas como você falou, a norma foi feita de um jeito, e quero crer, do melhor jeito e mais bem Com a melhor intencionado das intenções, possível, com com a certeza. melhor das intenções, mas pode ser que na prática ela seja totalmente impraticável. Exato. Como a gente teve, por exemplo, ano passado, ano retrasado, a lei de diminuição da jornada de trabalho da enfermagem, que é uma lei que prevê isso, mas na prática, e os sindicatos inclusive fizeram contas, a gente não teria mão de obra disponível no Brasil e no estado de São Paulo para cumprir a lei. Então, do que adianta você fazer uma lei determinando que algo aconteça se matematicamente a lei não é passível de aplicação? Quer dizer, você corre o risco de ser punido por não cumprir algo que às vezes é impossível. É mais ou menos a mesma história que a gente teve com a discussão dos PCDs. A lei, a 8.212, que é de 91, é muito antiga, mas ela só foi, digamos, ressuscitada há alguns anos e a lei já tinha criado os percentuais de vagas para portadores de deficiência física e etc. E a gente viu que muitos hospitais não conseguem cumprir aqueles percentuais aplicados em relação ao seu número de empregados, porque você não tem mão de obra específica que se adequa àquela norma para cumprir. E aí muita gente acabou indo ao judiciário dizendo que não cumpria a norma porque não conseguia, e o judiciário, em várias decisões, decidiu que, se você provou que tentou cumprir a norma, mas não conseguiu, em razão das circunstâncias fáticas e operacionais, você não pode ser multado. Então, é o que você falou, as leis estão sendo produzidas no dia a dia e aplicadas ou testadas a sua aplicação no cotidiano. Então, seria importante esse feedback para a gente achar o equilíbrio da sociedade para tratar desse assunto. Bom, esse vídeo então fica por aqui. A gente vai gravar outros vídeos aí comentando outros assuntos relacionados aí, especialmente a esse momento da pandemia. Né? A gente espera que esse vídeo possa de alguma forma contribuir aí para o trabalho, especialmente aí dos hospitais, quem está na linha de frente. Então, um abraço a todos e a gente segue aqui com novas discussões. Um abraço.